E um ponto, né, eles chamam de dispositivo dos mais importantes, é justamente a educação. O Rafael Maestro, que estava hoje, um dos palestrantes, ele disse que desde a década de 40, praticamente, não existe mais uma criança de 8, 10 anos que não vai à sala de cinema pelo menos 3, 4 vezes por ano, e com um certo monitoramento, né? Ou seja, tem uma educação cinematográfica. Essa educação não é temática, mas é cinematográfica. Então, eles passam Orson Welles, eles passam Kubrick, eles passam Chaplin, eles falam sobre a luz do cinema, enfim. E faz, de alguma maneira, essa ida constante à sala de cinema faz com que se crie públicos, né? Vai se formando públicos acostumados a ir ao cinema, não é ver o filme de qualquer forma, em qualquer suporte, mas é estar sempre habituado à tela do cinema. Uma coisa muito bacana também que eles falaram é a alfabetização, digamos assim, dos próprios professores, né? Os professores são educados dentro de uma lógica cinematográfica. E isso faz com que muitas escolas pela França estejam sempre indo ao cinema, indo às salas de cinema. Tem algumas escolas, inclusive, algumas cidades, que quarta-feira as crianças, os jovens, não vão para a escola, mas vão ao cinema junto com seus pais, professores, para no dia seguinte estarem debatendo, estarem escrevendo sobre o que eles viram. Claro, França é França, Brasil é Brasil, as realidades são completamente diferentes, mas veio aqui o desejo de fazer essa provocação de como que a gente consegue também povoar as salas de cinema o ano todo com os estudantes, com os jovens da nossa rede municipal e estadual de ensino. Para essa mesa, nós convidamos Alexandre Guimarães, que é coordenador de Execução e Logística na Superintendência de Políticas para a Educação Básica, SUPED, na Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Alexandre Guimarães, conhecido como o Xandão, está coordenador de Execução e Logística na Superintendência de Políticas para a Educação Básica, como eu já disse. Ele é soteropolitano, radialista profissional, arte educador, mobilizador social, licenciando em Geografia. Divorciado mesmo? Aí coloca essa informação, para mim foi uma novidade. Pai de 2 meninas de 17 e 6 anos. Xandão, por favor, aqui para frente. Eu quero convidar também a Ludmila Moreira Macedo de Carvalho. Ela é professora do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, pesquisadora na área do cinema, infância e educação, integra a coordenação da Rede Quino, Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual. Coordena o CineSecult, projeto de pesquisa e extensão que realiza ações de cinema e educação do Recôncavo desde 2018. Ludmila, por favor. Muito obrigado, Ludmila. Maria Carolina, ela é bacharel em artes pela UFBA. Seu trabalho reflete encontros sensíveis do cinema com a vida, buscando temas ligados aos direitos humanos. Ela coordenou entre 2008 e 2012 o projeto Lanterninha, levando filmes brasileiros para a escola pública. Em 2024, o projeto retoma suas exibições, levando as escolas ao cinema. Entre suas principais produções audiovisuais está o longa-metragem documental Diários de Classe, exibido e premiado em diversos festivais brasileiros e internacionais, inclusive aqui no Panorama. Que foi? Tá bom? Poxa, tem bastante coisa aqui, né? Então tá bom. Tinha até Lázaro Ramos, Luiz Melodia aqui, né? Mas tudo bem, tá, já deu. Obrigado, cara. Lembrando que todas as mesas estão sendo gravadas, vão sendo disponibilizadas depois. Eu tenho certeza que todas elas, no conjunto, elas vão render um documento assim, muito precioso de tudo isso que a gente vem discutindo.
E eu passo para vocês, então, por favor. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Pelo convite de partilhar um pouco, né, nossas ações com o Projeto Lanterninha, que é um projeto voltado para a formação de público para o cinema brasileiro, né? Ele aconteceu em 2 momentos. O primeiro momento em 2008 e foi até 2012. Só que nesse formato a gente entrava nas escolas, a gente levava o cinema para dentro das escolas, porque nossa intenção era a formação de cineclubes, né? Então a gente doava os equipamentos e fazia sessões semanais. Foram 5 anos de projetos em 18 escolas públicas aqui de Salvador, e também a gente no último ano foi para o Recôncavo Baiano. Sendo que, no primeiro ano, a gente também atuou nas escolas particulares. Existia esse desejo também de levar o cinema brasileiro para esse público, né, que, de certa forma, pode ir ao cinema, pode pagar o preço do ingresso dos cinemas nas salas de exibição dentro dos shoppings, né? Então, mas que não vai ver o cinema brasileiro. Então, a gente tinha essa intenção, mas, no decorrer do caminho, a gente acabou focando só nas escolas públicas mesmo. Parte de verba, de logística, né? Em 2024, 12 anos depois, né, esse primeiro projeto ele era patrocinado pela Oi Futuro, via Lei de Incentivo do Estado da Bahia, né, o Faz Cultura, e com a mudança da gestão da Oi e das diretrizes de patrocínio, a gente perdeu o patrocínio e ficamos 12 anos sem conseguir captar recurso para esse projeto. Em 2024, com a Lei Paulo Gustavo e os editais de ocupação de salas de cinema, a gente propôs o Lanterninha nesse novo formato, que era levar a escola ao cinema, né? Naquele primeiro momento, a gente exibia ainda em DVD, né? Então não tinha nem celular, a gente não tinha smartphone, a gente não tinha os streams. Então, os meninos assistiam os filmes que estavam disponíveis nas televisões, né? O que passava na TV. Nos horários programados, da tela quente, do cinema em casa, né? Do domingo. Então, a gente tinha um forte apelo, né? A gente, na formação de cineclubes, a gente doava o equipamento e doava também os filmes, né? A gente exibia, em média, 15 filmes nacionais. E, durante essa formação de cineclubes, que era semanais, a gente também fazia exibições especiais, no qual a gente fazia meio que um simulacro do cinema nas salas que a gente exibia, né? Todas as escolas tinham o que eles chamavam de auditório, né, que não eram espaços como o espaço de cinema, né, eram espaços que não tinham climatização, você não tem um som bom, muitas tinham janelas, a gente tinha que fechar de pano preto, então tinha toda uma mobilização para que o espaço se tornasse minimamente possível para se exibir coletivamente. Fora isso, a gente apostava nessa magia do cinema, né, então a gente tinha o tapete vermelho, luminoso, a cortina, distribuía pipoca, né? Tínhamos um fanzine, né, que era uma publicação que a gente falava um pouquinho sobre os filmes que estavam exibidos, curiosidades, e, principalmente, levávamos algum representante do filme, geralmente os atores e atrizes, que faziam um grande apelo, né, com os estudantes, e alguém ligado à educação, para fazer essa interface ali do cinema e educação, não só pelo tema que a gente estava escolhendo, mas as próprias curiosidades do cinema, a própria forma de enxergar, né? No projeto de 2024, a gente já está em outro ambiente, né, audiovisual, de assistir, e a gente achava importante levar esses alunos para a experiência da sala de cinema mesmo, né, de assistir num lugar propício para assistir esses filmes, né, porque quando a gente exibia lá nas salas não preparadas, era um caos. Eles assistiam, mas era muito caos fazer aqueles adolescentes. Era voltado para alunos do primeiro ano do ensino médio, porque tinha esse foco de formação de cineclube. Então, a gente achava que esse aluno já era um pouco mais maduro para assumir esse cuidado com os equipamentos, essa coisa da curadoria, e depois ficar na escola, no segundo e no terceiro ano, continuando as exibições. Em algumas escolas, isso se tornou possível, por causa de um apoio muito importante da gestão dessas escolas e também dos professores. E agora, em 2024, a gente optou por escolher, né, em 2008, 2012, eram só longas-metragens, em sua maioria, a gente exibia esses longas. Quando a gente trouxe esses alunos para a escola, para o cinema, em 2024, mostrar os longas-metragens não foi mais possível, né? Tem uma coisa que
na mesa, né, de manhã, eles falaram sobre a questão do transporte, né? Isso é uma coisa muito, assim, 1/3 do meu orçamento é de transporte, porque não tem como deixar as escolas responsáveis por isso. Se eu quisesse levar esses alunos para o cinema, eu tinha que realmente pegá-los nas suas escolas e trazê-los. Como a gente escolheu 8 escolas no entorno de Salvador, algumas eram muito longe, então eram 40, 1 hora de percurso. A gente não tem uma cidade, né, com a mobilidade de transporte eficaz. Então, a gente sobraria pouco tempo de exibição. Então, o longa não comportava. Então, a gente escolheu fazer uma sessão de 1 hora de curtas-metragens para ter o debate, que sempre foi importante, né? Porque a gente está formando esse público, né? Um público acostumado a um outro tipo de cinema, né? Que a gente está falando muito essa coisa do cinema comercial, né? E do cinema do autor, né? Hoje foi muito falado isso. E a gente tinha muito isso na mente, inclusive na nossa formação de curadoria. A equipe do Lanterninha, assim como a equipe como é o nome do francês que estava falando? O Rafael Maestro, né? É uma equipe multidisciplinar. A gente tem pessoas que trabalham no audiovisual, gente de comunicação, gente de pedagogia e psicologia. Então, é um grupo, né, de pessoas multifacetadas, assim, porque a gente vai entrar na escola, né? Quando a gente entra na escola, existe já um grupo, já existe algo formado ali de anos, né? Professores estão anos lá, gestores, né? Então, a gente não pode chegar de fora e dizer como as coisas vão acontecer. Então, a mediação de um coordenador pedagógico se faz muito importante. Então, nossa coordenadoria pedagógica era formada por uma pessoa que é de pedagogia e cinema e uma outra de psicologia, para poder chegar junto desses professores e desses gestores e dialogar com eles quais são, inicialmente, os temas que eles gostariam de trabalhar. Hoje, a gente tem as escolas públicas vivenciando algo muito violento, a questão das facções está lá dentro mesmo. A gente teve muitas questões, a gente queria exibir, no projeto de 2024, a gente exibia para alunos de 8 a 18 anos, né? Já era uma coisa maior, mais variado, mais diversificado. E a gente tinha muita intenção de trabalhar com o EJA, que era a Educação de Jovens e Adultos, que geralmente é à noite. E esse foi muito impossibilitado, justamente por os problemas de toque de recolher nos bairros, né? Então, não poderia se chegar depois de 9 horas, e aí ficava inviável a sessão, uma vez que os alunos chegam 7 horas da noite da escola, até o transporte, ter que voltar, ficou inviável. A gente conseguiu fazer isso só uma vez, com uma escola que se mostrou disponível. A gente exibiu o filme da Plano 3, O Filho de Boi. Foi muito bacana a sessão, né? Você assistiu o longa, né? Então, quando a gente começou a exibir esses curtas, os meninos nem sabiam que eram curtas-metragens, né? Quando eu chegava lá na frente, a gente vai exibir 5 filmes. Ah, 5 filmes! Não, são 5 filmes curtas. E a gente, na curadoria, né, depois de passar por as escolas, entender quais são os temas que eles estavam procurando, a gente, né, que vem do audiovisual, vem do cinema, tentou achar filmes que refletissem o tema, mas que também trabalhassem a cinematografia, o formato, né, a forma de se fazer, a forma do filme mesmo, né? Então, a gente tinha sessões que a gente misturava animação, documentário, ficção, e a gente sempre tinha a preocupação de misturar o filme de autor com o filme mais comercial, né? Então, a gente tem alguns filmes muito chaves que funcionavam, que, quando a gente via que tinha uma sessão com muito documentário, sei lá, 2 documentários, 3 documentários, era batata. Os meninos saíam para ir no banheiro, né? Fica todo mundo querendo ir no banheiro, porque eles não estão muito acostumados, né, com a narrativa documental, né? As animações, por exemplo, fidelizavam muito esse público, né? Ou algo que refletia muito o universo deles, né? Que estivesse falando sobre a juventude. Apesar de a gente ter um dos filmes que mais, não sei se vocês assistiram, A Velhice Ilumina o Vento, foi um filme que até a gente ficou com vontade depois de fazer os melhores, né? Que eles votassem nos melhores. Era um filme que pegava todo mundo, né? De criança a adulto. Mas a gente tinha essa preocupação, né, de tentar oferecer para eles uma diversidade do que a gente está produzindo no Brasil, e especialmente em Salvador. Isso foi muito bacana, porque a gente exibiu filmes como Rebento, que era um filme que fala sobre a gravidez na adolescência pela perspectiva masculina, né? Então, eles estavam ali, a trilha sonora é a trilha que eles estão ouvindo, o bairro que foi filmado é ali, é aquele assunto ali, aquilo ali prendia muito eles, né? Eles participavam muito depois no debate também. Tem um filme Artista Suburbano, que se passa
no subúrbio ferroviário, né, em Piripiri, eu acho. E aí a gente chamou uma escola desse lugar, então eles conheciam as locações, né? Então essa interação era muito importante. E o que a gente veio percebendo é que tem essa coisa, é filme brasileiro, não vai passar outro filme não. Aí às vezes quando eles chegavam, né, tinha algum problema e tal, aí aparecia uma tela do YouTube e tinha um outro filme, uma outra coisa, sabe? Teve um dia que tinha um Divertidamente, então, vamos assistir Divertidamente. A gente, não é Divertidamente que a gente vai assistir, né? Então, a gente percebeu que, na verdade, existe um desconhecimento da nossa cinematografia, né? Porque não estão nos lugares que eles acessam frequentemente. E a gente chegou a exibir, por exemplo, filmes, um filme especial da Ana do Carmo, que é A Mulher do Fim do Mundo. São 20 minutos de filme experimental. Eu falei, meu Deus, esses meninos não vão ficar nenhum, né? Pelo contrário, porque logo no início da sessão a gente chamou a atriz, a gente convidou a atriz, né, que faz parte do filme, e eles ficaram ali curiosos para depois ter esse debate e entender como é que existe uma atriz aqui, mora aqui perto do meu bairro, como é. E aí eles realmente fruíram o filme, né? Então, assim, agora esse trabalho ele não é um trabalho solto, né? A gente não vai lá só pega os alunos e traz para a escola. Tem todo um trabalho de coordenação, como eu falei, né? Então a gente vai primeiro visitar essas escolas, entender quais são as dinâmicas, entender se os gestores e o corpo docente da escola está afim de fazer, tem capacidade de gestão, porque é um projeto extra, não está na sua coordenação pedagógica, né? Esse em específico a gente começou depois que que tem aquela parte de coordenação pedagógica, né, no início do ano. No outro não terminha, não, a gente conseguia participar dessa parte de organização da escola no ano letivo, né? Como a gente ia pegar esses alunos, né, e trazer para as escolas, precisava ter esse apoio muito importante dos professores e do corpo de gestão e dos funcionários das escolas, né, porque eram cerca de 150 alunos por sessão, 3 ônibus que a gente alocava, e aí vinha aqueles alunos, né, você tirar o filho dos outros, né, do espaço deles e levar para um outro lugar. A gente tinha muito cuidado com isso. E a gente exibiu na Sala Walter da Silveira, que era uma sala de cinema de rua, pública, que ninguém conhecia, né? Eles não tinham noção, não conheciam, inclusive, o complexo dos Barris, né? Porque não é só a Sala Walter, você tem a biblioteca pública. Então, eles nunca tinham saído, muitos não saíram dos seus bairros, né? Meninos que moram em Cajazeiras, bairro da Paz, mesmo em Brotas aqui, eles não circulam pela cidade, então eles não conhecem mesmo. Então, já o fato de saírem de suas casas, das suas escolas, e o percurso do ônibus já servia também como formador. Os professores já vinham trabalhando dentro do próprio ônibus esse percurso da saída da escola para um cinema, né? E esse percurso da cidade, para eles irem conhecendo um pouco a cidade em que eles moram, né? Ao chegar no cinema, a gente recebe eles. A gente criou, nesse momento, um ambiente instagramável, né? Para entrar mesmo, né, na questão da geração. Então, a gente tinha um painel com 2 cadeiras de diretor, aquele spot de luz e claquete, né? Então, eles tiravam fotos e batiam claquete, ficavam lá. Então, era um espaço que também era projetado para eles ali, né? Então eles sentiam esse cuidado, né? A Sala Walter só podia comer pipoca e refrigerante, é uma coisa que a gente tinha que tomar cuidado também, porque esses meninos vão ficar 4 horas fora da escola sem alimentação. Então a gente programava com as escolas que a alimentação fosse dada ou antes deles pegarem um ônibus ou no ônibus mesmo, e lá eles recebiam uma pipoca. E aí tem todo esse universo, né, de ir ao cinema nessa caixa mágica, essa caixa preta. E tinha uma coisa que era emocionante, que se repetiam em todas as sessões que a gente fazia. Ao apagar das luzes, os meninos gritavam. Aquela coisa bonita assim, de ver, e depois se silenciavam. E, é claro, as exibições não eram tão tranquilas também. São muitos jovens juntos, fazendo algo que eles não têm costume de fazer. Infelizmente, a gente via alguns assistindo no celular, lá no cinema, assistindo no celular, ou jogando o jogo do tigrinho, o jogo não sei o quê. Mas aí a gente tem a equipe da escola, né, a nossa equipe, o tempo inteiro chamando a atenção, organizando, trazendo eles para o filme.
Agora é isso, né? Tinha muita bagunça, muita conversa, mas na hora do debate a gente via que eles estavam prestando atenção, que tinham coisas que chamavam, algumas coisas no filme pegavam eles, né? Então isso era muito gratificante. A gente fazia uma outra ação, né? Assim que a gente chegava na escola, escolhia as escolas, tinha esse trato com o corpo da gestão e dos docentes, que é uma aula. No Lanterninha anterior, no primeiro projeto, a gente fazia aulas semanais, né? E tinha aulas de produção de cinema. Nesse projeto agora, a gente quis investir no olhar, na formação do olhar, né? De como é que se vê as imagens, né? Que imagens são essas que vocês veem? Como elas são formadas? Como é que começou o cinema? Então, a gente trazia, antes das sessões, aula sobre a história do cinema. E, pegando questões físicas, a gente levava filme de 35 milímetros, aquelas câmeras antigas. Então, eles pegavam, gostavam muito daquilo ali, né, de entender como as coisas funcionavam, né? A gente trazia os primeiros filmes, né, os Lumière, os filmes do Méliès, a gente mostrava para eles e ia falando um pouco dessa trajetória do cinema até chegar aí na palma da mão deles no celular. Então, tinha um pouco dessa sedução para o que eles iam assistir em seguida na sala de cinema real, né? Cada escola nesse projeto foi 4 vezes ao cinema e a gente foi vendo a diferença da primeira vez para a última vez. Uma escola em especial foi um pouco mais, porque era uma escola muito legal. E aí você via que os alunos também eram mais atentos, os professores mais dispostos. Então, a gente conseguia, né, ter sessões mais fluidas, né, passar filmes um pouco mais difíceis para eles assistirem também, entre essa questão dos curtas-metragens. E a gente tinha um fanzine, que a gente fazia na primeira edição, e nessa a gente fez também. Como o nosso público era mais diverso, de 8 a 18 anos, esse fanzine tem palavras cruzadas, que tem a ver com aqui, né? Você tem a linha do tempo do cinema, especialmente do cinema brasileiro. Então, a gente... de quando começou o cinema, e aí os marcos todos são dos nossos filmes, né? Dos filmes que a gente produz aqui. E aí a gente vai, nesse caso aqui, a gente homenageou o Luiz Orlando, que era um importante cineasta daqui da Bahia, né? Ele levou os filmes baianos e brasileiros, né, debaixo do braço, né, exibiu em vários locais, e a gente achou muito importante homenagear ele e mostrar esse trabalho às gerações de agora, né? Conhecer um pouco de quem veio antes. Então é isso, assim. Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Bom, gente, boa tarde. Eu também agradeço a Cláudio pelo convite, que eu aceitei com muito prazer para participar dessa mesa e falar desse assunto que é tão apaixonante, que é esse encontro do cinema com a educação, né? Bom, eu sou professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no campus de Santo Amaro da Purificação. Olha que bom! E estava ouvindo aqui a Maria Carolina falar e pensando assim, poxa, ainda não consegui realizar o sonho de levar as crianças das escolas de Santo Amaro para o cinema, né? Porque se a gente está falando dessa dificuldade, né, como você falou, do transporte, do encontro, da logística e tudo mais, quando a gente pensa numa cidade do interior, essas questões todas são ainda mais complexas, né? Então, eu coordeno esse projeto, que é o Cine Secult, né? Secult porque o nome do nosso centro lá é o Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas. A gente tem 7 cursos de graduação e licenciaturas e cursos tecnológicos na área da cultura e das linguagens artísticas. Não temos um curso de cinema, né? Porque o curso de cinema fica na nossa vizinha, em Cachoeira, mas temos uma licenciatura interdisciplinar em artes, e é nessa licenciatura que a gente desenvolve esse projeto, que é um projeto de pesquisa e extensão, que tem o financiamento do CNPq desde 2024, no ano passado, e, mesmo com esse financiamento, não consegui levar as crianças para o cinema, né? Em Santo Amaro não tem sala de cinema, hoje em dia, né? Já
é uma cidade que já teve salas de cinema, chegou a ter mais de uma sala, se não me engano, 3 salas de cinema, mas hoje em dia não tem, e a cidade mais próxima que tem uma sala de cinema é Feira de Santana, que é longe e é um cinema de multiplex, né? Então, a gente está desenvolvendo esse trabalho de ir às escolas, né? Isso que Maria Carolina falou, de levar o cinema para as escolas. A gente ainda não conseguiu levar as escolas de Santo Amaro para o cinema. No ano passado, até entrei em contato com o Cláudio para ver se a gente conseguia trazer, mas não consegui transporte, né? É uma logística muito complexa que a gente está tentando solucionar para realizar esse sonho ainda, quem sabe, ainda esse ano, né? Porque é isso, a gente chega nas escolas para fazer esse trabalho, né, de cinema e educação, e quando a gente pergunta, né, quem é que já foi ao cinema, 1 ou 2 crianças levantam a mão e dizem que já foram ao cinema, né? E eu estou falando não só das crianças, né, do ensino fundamental 1, mas até do ensino médio. A gente está fazendo um trabalho também com o Colégio Estadual de Ensino Médio, e mesmo no ensino médio, alguns jovens, alguns adolescentes também nunca foram ao cinema. A gente está fazendo esse trabalho, né, de levar o cinema até as escolas e também um pouco de transformar a universidade num cinema possível também, né? Então, ano passado a gente fez uma sessão que foi muito linda, que a gente também decorou tudo, né? Nossos alunos fizeram assim uma decoração super especial, com caixa de pipoca, tapete vermelho também, cortina, para transformar e tentar, né, mimetizar um pouquinho dessa experiência que a gente sabe que é tão mágica, que é de vir ao cinema, né? Cláudio falou aqui na abertura, né, que ele estava falando de manhã, como é mesmo o nome dele? Rafael, né? Rafael, que é especialista em cinema, salas de exibição na França, estava falando de como é um projeto, né? É um projeto de país, é um projeto de políticas públicas integrar o cinema na educação, né? Porque a gente está falando aqui, por exemplo, temos 2 exemplos de uma coisa que acontece muito, e acontece muito no Brasil. A gente tem muitos projetos pelo país inteiro, projetos lindíssimos, belíssimos de cinema e educação, do norte ao sul do país, projetos que têm mais de 10 anos de estrada, mais de 20 anos, né? Cineduc, por exemplo, né, existe há mais de 20 anos. Mas é isso, são projetos pontuais, né? São iniciativas que, às vezes, particulares, às vezes ligados a institutos, a universidades, né? Mas que não são sistematizados, né? Então, a gente consegue realizar uma atividade pontual, às vezes, num ano, com financiamento, um edital, alguma coisa, no outro ano, não. Uma escola sim, a outra escola não. Às vezes, dentro da escola, uma turma sim, a outra turma não, né? Então, a gente vê a necessidade de uma política pública que realmente reconheça a importância do cinema dentro da educação, né? Então, Cláudio estava falando do exemplo da França, e realmente é um grande exemplo para a gente se inspirar, né? Porque desde os anos 2000, né, a gente se inspira muito no trabalho de um pesquisador francês chamado Alain Bergalat, né? Ele escreveu um livro que é maravilhoso, que se chama A Hipótese Cinema, é um pequeno tratado de cinema e educação, e ele relata que, nos anos 2000, ele foi convidado pelo ministro da Educação na França para elaborar um plano de cinema nas escolas. E é muito bonito, porque ele vai, como é alguém que vem do cinema, mas que também é da educação, né? Ele vai enfatizar justamente o caráter artístico do cinema, né? Ele começa falando que o cinema sempre esteve presente nas escolas, né? De uma forma, ou às vezes como entretenimento, né? Um horário vago, o professor faltou, passa um filme, uma coisa assim meio aleatória, né? Ou então como tarefa, né? Assistir um filme como se estivesse lendo um texto didático, né? Então, vamos supor, na aula de história, né? Passa-se um documentário sobre a Segunda Guerra e depois as crianças têm que fazer uma redação ou responder um questionário, alguma coisa. Nesse caso, o filme é tratado como texto didático, né? E ele vai enfatizar que todo esse encontro com o cinema é válido, né? Mas que, quando você leva o cinema enquanto linguagem, ele atravessa, né? Ele é transdisciplinar, ele é multidisciplinar, ele atravessa todos os
os campos, né, e que não só pelo tema, né, mas pela possibilidade de expressão e do encontro com o gesto da criação artística, né. E aí ele elaborou esse plano, que é maravilhoso, né, tem vários dispositivos pedagógicos, ele vai trabalhar com o Minuto Lumière, que talvez é o mais conhecido dele, né, que é de colocar enfim, as pessoas, né, as crianças, os jovens, adultos, qualquer pessoa, no encontro com um gesto de criação, né, e de realização. E toda vez que a gente faz esse exercício, é realmente uma experiência mágica, né? E, enfim, é a importância da sistematização desse projeto, né? E aí, quando a gente olha para o Brasil, não é que não exista, né, um pensamento ou uma tentativa de sistematizar a importância do cinema na escola, né? Pelo contrário, existe. O problema é que ainda não conseguimos realmente implementar, né? Porque, por exemplo, eu não sei se vocês aqui sabem, quando a gente chega nas escolas, a gente sempre fala, vocês sabem que existe uma lei, né, Lei 13.006, de 2014, que ela diz que é obrigatório nas escolas passarem 2 horas de cinema brasileiro por mês no currículo das escolas de ensino básico. Essa lei existe, né? E quando a gente chega nas escolas, ninguém conhece, nem os professores, nem as professoras, nem os estudantes, nem a coordenação, né? E assim, não por um descaso da escola nem dos professores, né? Porque realmente essa lei existiu e nunca chegou a ser implementada, né? Ela foi promulgada em 2014. Né, a gente sabe, né, um pouco antes de tudo o que aconteceu, a partir de 2016, ela foi engavetada. Então, ela passou, basicamente, 10 anos sem nenhum pensamento em cima da lei. E a lei ela é muito sucinta, né, e muito vaga. Então, ela, por si só, ela não ajuda o professor, que, às vezes, até gostaria de implementar, né, o cinema na escola, mas ela não dá nenhuma diretriz específica. É, basicamente, um parágrafo onde diz que é obrigatório a escola exibir 2 horas de cinema brasileiro por mês, né? Por quê? Porque era para ter tido uma continuidade no sentido da implementação dessa lei. Como eu falei, passaram-se 10 anos e esse projeto todo foi engavetado, né? Chegou a haver uma movimentação, membros da sociedade civil, pesquisadores, professores que trabalham com cinema e educação chegaram a elaborar documentos com várias diretrizes, né, vários pensamentos, pensamento crítico, inclusive, né, por que precisamos de uma lei? Será que a lei, por si só, garante, né, o lugar do cinema na escola? Que lugar é esse e tudo mais? Mas somente agora, 10 anos depois, é que me parece que existe realmente um movimento, né, no sentido de dar mais visibilidade e tentar criar mecanismos de implementação dessa lei, né? Eu faço parte, como o Cláudio falou na apresentação, de uma rede latino-americana de pesquisadores de cinema e educação chamada Rede Quino. É uma rede de pesquisadores que se encontra anualmente no Festival de Cinema de Ouro Preto, né, na Cineop. Todo ano tem o seminário da Rede Quino, que debate questões de cinema e educação. E no seminário do ano passado, de 2024, foi feito, eu fiz parte, né, de 4 GTs, 4 grupos de trabalho, que foram formados para entregar um documento, né, no sentido de sistematizar não só diretrizes para essa implementação mesmo, né, do cinema na escola, mas também para pensar quais são as demandas, né. Antes desse encontro, foi aberta uma escuta pública, né, vários formulários, e professores, professoras, enfim, pessoas da área enviaram as suas principais questões, demandas, né, e esse trabalho todo foi sistematizado. Quem tiver interesse em ler esse documento, ele está se vocês procurarem por Cineop, né, 2024, ou no site da própria Rede Quino, ele está lá, é público, né, para quem quiser ler. E vou falar basicamente, só, né, para tentar resumir um pouquinho, esses 4 GTs são GTs de curadoria, condições de exibição, pedagogias e formação.
porque isso sistematiza as 4 linhas principais de questões mesmo, né? Quando a gente pensa em cinema e educação. Vou começar pela formação, que eu acho que talvez seja o eixo central, né? E quando a gente, como Maria Carolina estava falando aqui, de como é preciso ter um cuidado ao chegar na escola, né? E falar para os professores, olha, é importante o cinema na escola e tal. A resistência que existe vem muito de uma falta de formação, né? Também para os professores o cinema é uma coisa distante, né? Eu estou falando que em Santo Amaro não tem cinema, e se não tem cinema para os estudantes, não tem também para os professores, né? Eles não têm o hábito de ir ao cinema, não conhecem o cinema brasileiro, existe realmente esse desconhecimento, e isso gera também um temor, né? Nos cursos de licenciatura, de pedagogia, né? Mesmo nas licenciaturas em artes, o cinema é uma linguagem que ainda não está totalmente integrada nos currículos, né? Embora seja uma linguagem que, né, esteja aí nos dias de hoje, talvez, da maior importância, né? 80% do conteúdo das mídias digitais é audiovisual, né? Então, a gente precisa olhar para essa linguagem dentro da escola como uma linguagem tão importante e que precisa ser precisa de letramento específico para o audiovisual, né? Então, os professores ainda veem o cinema como algo muito distante da realidade deles. Existe uma resistência por achar que cinema é filme hollywoodiano, né? E que eu preciso de um equipamento caríssimo e que eu preciso dominar software de edição para trabalhar o cinema na escola, e que, mesmo que eu não vá fazer cinema com os meus alunos, que filme eu vou passar? Aí a gente entra no outro problema, na questão, né, o outro GT, que é de curadorias, que, por sua vez, dialoga com o de condições de exibição, né? Que condições de exibição existem nas escolas para que o cinema chegue nos estudantes, ou que as escolas cheguem aos cinemas, né? Como eu comecei falando. E que filmes exibir, né? Como ter acesso a esses filmes, que filmes exibir. A questão da curadoria também é da maior importância, né? Porque, assim, eu acho que não é nem justo, né, chegar e falar assim, a escola tem que valorizar o cinema e passar, né, os filmes e trabalhar os filmes. Que filmes, né? Como os professores vão saber que filmes existem, né? A gente está aqui no festival, o Cláudio sempre está falando sobre isso, né? Como o filme independente, né, o filme que não é longa-metragem, né, que não é comercial, circula num circuito muito restrito, né, e que, se não chega nem nas pessoas cinéfilas, né, que vão buscar ativamente essa informação, nas escolas, menos ainda, né? Então, existe aí o anúncio, né, da Plataforma Brasil, que está anunciada para ser lançada no segundo semestre desse ano, né, que eu acredito que já é também um passo na direção da sistematização do cinema na educação como uma política pública mesmo, né? Um acesso enfim, professores e qualquer pessoa a um acervo de filmes brasileiros, né? Com, enfim, direitos de exibição e tudo mais liberados, né? Para que esse acervo esteja disponível, né? E eu sei que na plataforma, por exemplo, vai ter uma parte lá de formação, de cursos, né? Disponíveis também para serem acessadas, né? Bom, além disso, tem o GT de pedagogias, né, e outras questões, mas eu não vou me alongar, não, para também não tomar muito tempo. E eu passo a palavra para a colega e agradeço. Nossa. Como o assunto aqui sempre é voltado para a sala de cinema, né, pelo menos nós, exibidores, a gente está sempre reclamando, né, esse direito como o espaço ideal mesmo da fruição cinematográfica, reconhecendo todas as limitações, todas as dificuldades. Ano passado eu comecei aqui com a Secretaria de Educação Municipal um trabalho de trazer sempre os mesmos estudantes para ver filmes clássicos aqui na sala de cinema. E aí a coordenadora, primeiro ela falou que achava que acho que não vai dar certo, né? Mas vamos tentar.
E o primeiro filme foi Buster Keaton, a gente passou a General de Buster Keaton. Essa sala que estava lotada e foi incrível, assim. Era, assim, foi impressionante a adesão dos jovens para o Buster Keaton. Depois foi para o Garoto, do Chaplin. Depois o Encoraçado Potequim. Aí eu ainda até perguntava, tudo bem? A gente continua, eles adorando. E a gente foi passando o cinema mudo, clássico, né? Aí um dos dias da matinê, que eu estava lá, sempre a matinê, né, de domingo fica muito cheio aqui, e aí um senhor chegou e me bateu e falou, você que é o professor deles de cinema, né? Aí eu falei, tá, porque meu filho disse que viu um filme mudo, preto e branco, ninguém falava nada, e ele disse que foi o melhor filme da vida dele. Eu não estou entendendo o que é isso. Que tinha um trem, assim, era General de Buster Keaton, né? Às vezes a gente subestima muito também, né? E os grandes... E os filmes, né, de uma maneira... Tem filmes que funcionam de uma maneira incrível, né? E óbvio que é difícil, é claro que tem muitas dificuldades, mas... E trazer para a sala de cinema. E a gente fez um trabalho com os professores também. Aí passou Dreia, né? Passou Joana Dark de Dreia. Assim, uma série de clássicos, assim, e todos saíram assim, emocionadíssimos com esse... pela descoberta. A descoberta. E nessas condições, né? De ver em boas condições. Por favor, Xandão. Obrigado, Cláudio. Gente, boa tarde, boa noite, quase. Meu nome é Xandão, eu gosto de ser chamado assim, inclusive adotei esse nome no meu crachá. Eu estou coordenador de execução e logística na Secretaria de Educação. Primeiro, saudar todas as pessoas aqui presentes, agradecer a você, Cláudio, a gente já se conhece há um tempo, a gente tem construído algumas coisinhas, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o que a gente tem construído aqui no Glauber. E trazer um abraço especial da secretária, a professora Rovena Brito, não pôde se fazer presente. Para a gente é muito caro esse momento, porque é um momento que a gente consegue debater ideias tão incríveis e que boa parte disso já está povoando o nosso pensamento há um tempo. Eu estou me sentindo convidado, inclusive, a fazer uma visita ao FRB, para a gente dialogar um pouquinho mais sobre as coisas que a gente está pensando em fazer. A gente está vivendo um momento especial. Agora, no dia 13 de fevereiro, o nosso governador, o professor Jerônimo, ele sancionou a lei do Bahia Filmes, que é um salto, né? A primeira empresa pública de produção cinematográfica estatal do país. A gente também tem outras iniciativas que acontecem que estão diretamente imbricadas a todo esse contexto. E eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que a gente tem construído por dentro da Secretaria de Educação e para além dos muros das nossas escolas, com os nossos estudantes da rede pública estadual. Uma das iniciativas, e eu acho que prioritariamente eu devo falar disso aqui, é o que a gente tem construído com o Glauber Rocha desde 2020. A gente tem feito ações pontuais com as escolas da rede pública estadual da capital de Salvador para trazer para aqui, para o Glauber, os nossos estudantes, para que eles tenham essa vivência escolar, quer dizer, essa vivência cinematográfica para além dos muros da escola, pela necessidade que a gente identificou dentro da própria escola de estudantes que nunca tinham acessado praças cinematográficas de nenhuma natureza. Então, a gente estabeleceu uma parceria com o Glauber e mensalmente, a gente retira 2.000 ingressos para que a gente possa trazer os nossos estudantes para aqui, para esse espaço. Não é uma tarefa fácil, pelas questões que vocês trouxeram aqui na fala que me antecedeu, porque envolve uma logística muito grande, que financiamento de transporte para trazer os estudantes, mobilização de equipes. A coordenação a qual eu estou à frente, ela nasceu na perspectiva de que a gente pudesse qualificar essa entrega pública, para que essa entrega não fosse, como já foi dito aqui, uma entrega meramente de trazer o estudante para aqui, para o processo. Então, a gente modulou uma estrutura que a gente traz 4 professores, mais 40 estudantes de cada escola, e aí a gente vai girando a roda e passando pelas escolas. Salvador tem muitas escolas da rede estadual e a gente ainda não conseguiu vencer todas as escolas. É um desafio incrível trazer estudantes para aqui, para o Glauber. A gente tem um movimento grande que vem aqui com certa frequência. Isso agora está sendo
a gente está avançando um pouco mais para o interior para propiciar que os estudantes do interior possam vir para cá. No ano passado, em 2024, a gente conseguiu trazer, e aí para contemplar a conterrânea, nós conseguimos trazer uma escola de Salbara para aqui, para esse espaço. Foi uma experiência incrível, que a gente está começando a avançar, tentar trazer quanto mais de lugares mais distantes para vivenciar esse cinema que tem uma característica diferente dos cinemas que eles têm acesso, os que têm acesso. A gente agora teve uma experiência que foi conseguir possibilitar acesso para assistir o filme Ainda Estou Aqui, no interior do estado, em alguns municípios. Eu trouxe uma pesca, porque eu sou péssimo, a Covid levou minha memória. Então, eu trouxe uma pesca com algumas informações, mas só para saber, a gente conseguiu fazer uma ação com Ainda Estou Aqui, que envolveu 1.300 estudantes de municípios como Feira de Santana, Serrinha, Jequié, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas, Barreiras e Vitória da Conquista. Só agora, no ano de 2025, a gente já conseguiu fazer no interior do estado uma movimentação de cerca de 2.700 estudantes acessando salas de cinema para assistir Ainda Estou Aqui e também... Ai, meu Deus, a memória é terrível, cara. O Alto da Compadecida 2. Para além dessas questões que a gente traz, que são primordiais, que é propiciar o acesso ao cinema, existem outras ações que a Secretaria da Educação desenvolve dentro das nossas escolas e que, de certa forma, conseguem tocar as famílias para que as famílias também venham para o cinema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma iniciativa dentro do rol dos projetos estruturantes da Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação ela fomenta a cultura, arte e ciência dentro das nossas escolas por meio dos projetos estruturantes. Dentre esses projetos estruturantes, a gente tem o PROV, que é a produção de vídeos estudantis. Acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar do PROV. Nós tivemos, no Encontro Estudantil de 2024, agora no final do ano, em dezembro, nós tivemos 21 mil estudantes, quando a gente foi fazer o COMPES total de estudantes que foram tocados por iniciativas que envolvem produção cinematográfica dentro da escola. Nós alcançamos a marca de 21 mil estudantes no estado da Bahia em 2024. 5.071 produções foram construídas e participaram desse processo, foram para o encontro estudantil e 3 delas foram selecionadas como as melhores e devem ter exibições em outros estados nessa parceria da Secretaria da Educação, fazendo esse intercâmbio com os nossos estudantes. Essa iniciativa é bacana porque tem um reflexo interessante para dentro da casa dos nossos estudantes, porque faz com que a família vá assistir a produção. E aí a gente tem cada vez mais aperfeiçoado isso. Eu tive uma experiência incrível recentemente em Serrinha, particularmente falando. Eu fui para a culminância dos projetos estruturantes em Serrinha e eu fui jurado do PROV. Eu nunca tinha sido jurado do PROV. E foi interessante porque eu pude perceber como foi incrível para eles no cine lá de Serrinha. Eu não vou me lembrar o nome. Eu tenho um problema sério com a memória. No cinema de Serrinha, eles puderam levar as famílias para assistir a produção deles. Eles foram para a final estadual. Foi muito bacana ver as famílias assistindo e o entusiasmo de ver os meninos dando os primeiros passos nas questões que envolvem a produção cinematográfica. Para além disso, a gente tem outras iniciativas que são muito importantes, como o Educa Mais Bahia. Nós estamos em 13 territórios de identidade, 17 municípios com oficinas de produção cinematográfica e audiovisual, que também é uma outra forma de a gente conseguir furar a bolha e tocar, né, no coração das pessoas, para que as pessoas venham ao cinema. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz de poder compartilhar com vocês esse momento que a gente vive. Convido a vocês a conhecerem os projetos estruturantes da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Eu vou deixar com o Cláudio um folder que tem um QR Code, vocês podem escanear o QR Code e acessar os cadernos orientadores dos nossos projetos estruturantes. E vou ao UFRB para a gente conversar um pouquinho, para ver se a gente consegue avançar mais. Gratidão. Perguntas, questões aos nossos convidados, gente.
Xandão, vamos trazer as crianças para ver os clássicos também de cinema mudos. Hã? Então, bora. Questões para os nossos convidados, gente? Curitiba, o meu melhor? Na realidade, que eu esqueci de contar quando eu comecei em 99, a primeira sessão, nós estávamos falando, foi 3 pessoas que foram ao cinema. Eu fiquei na porta da República Argentina, no meu igreja não aparecia ninguém, estava passando 3 menininhas com o uniforme do Bom Jesus. Me arrependo até hoje, amargamente, de não ter pego o nome delas, tudo para fazer uma foto e dizer. Aí elas falaram, abriu o cinema, que legal. Eu falei, então vão, daí volta, eu espero vocês para fazer a sessão. Elas foram lá, trocaram de roupa e vieram assistir. Daí, então, foi muito marcante para mim. Foi de 1º de agosto de 99. Aí eu percebi ali que o cinema não funcionaria tão rapidamente. Aí tinha um amigo meu que era diretor da escola, que eu estudei com ele quando ele era aluno, que era a Escola Francisco Azevedo Macedo. E eu encontrei ele no mercado, falei, cara, eu não vejo cinema verde e tal. Daí ele falou assim, que bacana, você não quer levar os alunos? Eu fiz R$1 naquela época, em 99. Daí, não sei, eu vou tentar ver se conseguir um ônibus, tal, isso é muito importante, a prefeitura não é tão completa. Hoje eu trabalho com 5 pessoas que têm ônibus que vão buscar as crianças para mim. Mas eu ganhei um prêmio do Rotary 2 vezes, de empresário do ano, porque eu consegui apoio de grupos, assim, tinha uma empresa de ônibus, a Rimatur, que era também, não era Rimatur, desculpa, era sul-americana, ele acabou falecendo, os filhos não continuaram o projeto. Mas o pai, ele era da pró-renal, eu também tinha um prêmio renal, daí ele levava as crianças, buscava na escola, eu fazia um preço bom, e ele conseguia com outros empresários pagar. Mas aí eu comecei a empolgar com a escola, meu amigo levou lá o Francisco Macedo, e virou meu cliente. Eu comecei a visitar escolas, eu pessoalmente ia, e aí durante essas entrevistas, gente, eu estou falando de 26 anos atrás, né? Mas os professores relataram que faltava muita coisa, não sei se vocês estão do outro lado aí, naquela época, porque a gente precisava comprar um microfone, a gente precisava comprar uma caixa de som, a gente precisava não sei o quê. Eu falei, então vão no meu cinema que eu dou 10% para vocês. O que vocês levarem, eu faço R$1, e cada ônibus que vocês conseguiram, vocês, a associação de vocês, pais, professores, o que vocês levarem, se deu R$100, eu dou R$10 para vocês. Cara, começou um professor falar para outro, e a demanda deles também era grande, naquela época, não sei como está hoje, mas eu tenho escolas que até hoje aumentam uns 10% para eles. Não, escolas de Araucária, da região metropolitana, de São José dos Pinhais. O Jucinês, que é um professor que ficou meu amigo, leva todo ano na escola de São José dele 600 alunos, 700 alunos, e pega uns 10%. E eu dou de coração, porque eu também acho que estou ajudando. Então, eu acho que o professor, para ele arriscar sair de casa, sair da escola, levar os filhos das pessoas, que os pais não querem levar mais os filhos para a escola. Isso que a gente está debatendo aqui faz tempo. O pessoal está perdendo o gosto de levar como eu fui levado, levei minhas sobrinhas, levei minhas filhas. Os pais hoje querem que assistam em casa, paga tua Netflix. Então, esse hábito, o professor se encarrega de mostrar a sala de cinema para os alunos e formar um público futuro. Só que você ainda privilegiar eles, o Cláudio abrisse a mão e falasse, eu dou 10% para vocês, com certeza vai vir muito mais professores animados, porque é uma chance do pai ajudar a escola, a chance de pintar uma parede, não sei o quê. Então eles dão uns R$10 lá para o filho vir, ou 15, sei lá qual o valor, mas aí vai reverter um pouco para a associação deles. E isso, o professor entende necessidade de comprar alguma coisinha, é muito mais fácil do que eu pedir para o pai, entendeu? E funciona muito bem nesse aspecto. Os pais querem que os professores levem os filhos para a escola, só não tem tantos recursos, né? Eu fazia muito também, de cada 50 alunos, se a escola era carente, eu dava 10 ingressos. Também, porque as crianças não podem ficar de fora. Que as professoras me reclamavam que a maioria dos filhos não tinham condição de pagar, mesmo R$10, eles não tinham condição de trazer essas crianças, e as crianças iam ser excluídas do passeio. E eu fazia cortesia. Então, os professores administravam. Cara, um projeto de escola muito bonito que eu fiz. E funcionava bem. Os professores, eu admiro muito o professor, porque eles são
guerreiros tirar o filho dos outros para passear enquanto os pais se abdicam disso. Porque a gente está falando de classe mais baixa aí, né? Então é louvável o trabalho. Eu acho que tem que continuar essas cartilhas de filme e tudo, porque eles são um formador do mundo do futuro. Então, parabéns pela iniciativa e fica a dica dos 10% aí. Olá, gente. Sou Samuel, de Belo Horizonte. E eu queria fazer uma pergunta muito rápida, mesmo assim, objetiva. Acho incrível o trabalho da Quino que vocês fazem. Eu acompanho ali meio de quebrada, assim, através pelo Gustavo Jardim, que é um grande amigo e parceiro, e os relatos são muito incríveis. Você fala do Bergalá e da hipótese cinema, né, que de fato é um dos livros mais instigantes, inclusive recomendo para os exibidores lerem, porque dali tem muita coisa. A minha pergunta é a seguinte, assim, vocês falaram, na verdade, mas eu acho que essa pergunta poderia ser direcionada mais a você, Ludmila. A coisa do papel da escola na formação é muito, muito importante. Eu queria saber, uma pergunta muito objetiva, qual você acha que poderia ser o papel do cinema, das salas de cinema, em consonância a esse projeto de formação? Eu acho que a palavra formação de público, às vezes, ela me dá um pouco de... Eu acho que é tão banalizada essa palavra, né? Acho que ela precisa ser melhor, às vezes, muitas vezes, usada assim, é como se formação de público fosse simplesmente uma coisa jogada, né? E o público é uma coisa muito ampla, né? Enfim, essa pergunta, o que você tem como uma visão do que poderia ser o lugar das salas de cinema dentro dessa lógica do cinema, do ensino do cinema, enfim. O que você espera das salas de cinema para isso? Melhorando a pergunta aqui. Obrigado. Obrigada. Como é seu nome mesmo? Samuel. Samuel. Obrigada pela pergunta. De fato, né, o Bergalá começa o livro, né, Hipótese Cinema, com um relato bem bonito da infância dele, né, e de que ele diz: o cinema salvou minha vida na infância, porque e aí ele relata, né, que uma infância numa cidade de interior, meio solitária e tal, e um belo domingo ele foi ao cinema e aí nasceu uma paixão e ele percebeu que o cinema faria parte da vida dele. E aí mais adiante ele diz: e o cinema salvou a minha vida uma segunda vez na escola. Porque aí ele teve um novo encontro com o cinema na escola e ele começa o livro dizendo isso, assim, que duas coisas importantes, né? Quando o encontro com o cinema acontece na infância, algo se dá, algo se passa, né? Que é de uma outra natureza. E a segunda coisa é que muitas vezes a escola é o lugar privilegiado desse primeiro encontro, né? A gente está falando aqui, né, de realidades múltiplas, mas que, de um jeito ou de outro, né, muitas crianças têm esse encontro, esse primeiro encontro com o cinema na escola, né, ou de uma forma mais sistematizada, seja nesse horário vago, seja na aula do professor. Às vezes tem um professor que é cinéfilo e, né, faz esse trabalho. Meus alunos na graduação, eu sempre começo a disciplina de cinema e educação perguntando para eles qual é a memória mais antiga que eles têm de cinema, né? E muitos lembram da escola, né? Então, é bonito quando ele fala que a escola funciona, né, e ocupa esse lugar de favorecer esse encontro, né? E aí eu queria só aproveitar a fala para pegar um gancho do que o Cláudio falou, que é de não ter receio de proporcionar esse encontro, né? Assim, muitas vezes a resistência da escola, da instituição escola, né, acontece porque, enquanto instituição, a escola quer uma coisa segura, né, também, muitas vezes previsível, né, é algo que se espera, né, desse lugar da instituição escolar. E o Bergalá vai dizer: mas a arte é tudo que não é seguro e previsível. É um risco promover esse encontro, né, da infância com o cinema na escola. É um risco. E é um risco que é bom de ser corrido, né? É uma aventura que vale a pena, né? Todos os relatos aqui, inclusive do caos e do barulho, né? Sempre que a gente faz exibição, principalmente com os adolescentes,
a instituição, né, a parte instituição da escola fica muito preocupada com a postura e o silêncio e um controle social muito grande, né? E para a gente é muito interessante que a criança, inclusive, possa fazer barulho, que não tenha paciência para ficar o filme inteiro, que não goste do filme, que não entenda o filme, que saia do encoraçado Potequim falando assim, meu Deus, o que é isso? Né? E o Bergalá vai falar, né? No encontro com a arte, a única coisa que não pode acontecer é a indiferença. Todas as outras reações são válidas e, às vezes, o filme que você assistiu quando era criança e não entendeu vai ficar, né? Vai marcar a sua vida muito mais do que aquele que é familiar, né? Agradável e tudo mais, né? Então, assim, é um risco que precisa ser corrido. E aí, para responder a sua pergunta, eu acho que a sala de cinema é o lugar do cinema enquanto experiência, né? Assim, é lógico que todos os projetos, os trabalhos de cinema e educação, no Cine Secult, a gente está trabalhando com as relações entre infância e cinema, pensando numa infância do cinema. A gente está desenvolvendo várias oficinas de brinquedos óticos e tentando enfatizar esse caráter mais lúdico e do mexer com as mãos, né? Do fazer cinema, criar imagens com as mãos, né? Com papel, com papelão, inclusive pensando muito nesse movimento da educação digital, educação midiática, né? E eu falo para os professores assim, a gente está fazendo educação midiática com papelão, né? Fazendo cinema sem usar o celular ou usando o celular de uma outra forma, né? Para fazer um stop motion, para criar uma mesa de luz com a luz da lanterna, né? Enfim, pensando formas criativas de fazer esse encontro, né? Mas a sala de cinema em si é o lugar onde a experiência mesmo do cinema acontece, né? A experiência coletiva, né? Mais cedo o Rafael estava falando da importância de você estar com outras pessoas nessa sala e a imagem, né? O tamanho da imagem. Eu acho que é também um lugar privilegiado para perceber o que é o cinema em relação ao audiovisual que é produzido, né? No celular, no smartphone e tudo mais, na televisão, né? E entender as relações entre essas imagens, né? Enfim, a gente sabe que, né, que estar na sala de cinema é uma experiência mágica. Eu acho que o lugar, né, dessa sala, dessa experiência, no coletivo, né, a gente percebe isso já, por exemplo, nas experiências de cineclube, né, todo mundo que participa de cineclube depois percebe como é diferente, como é especial você assistir o filme com outras pessoas, né? E poder falar sobre o filme depois e tudo mais. Quando isso acontece na sala de cinema, que é o lugar onde isso deve acontecer, eu acho que aí essa ideia de formação de público, eu entendo o seu incômodo, né? Que parece ser uma coisa muito assim, é só levar que vai formar o público. E o que é formar o público, né? Na verdade, eu acho que é formar o gosto. Formar o gosto que é importante, né? Mas esse gosto ele só acontece também com a regularidade. É uma outra coisa que o Bergalá fala, né? Parece que já está tudo lá no Hipótese Cinema, mas é porque está um pouco mesmo, né? Mas ele vai falar regularidade, né? Fazer uma vez ou outra é bacana e tal, mas não vai formar o gosto, o olhar, né? O gosto ele não está também fazendo muito juízo de valor, né? Bom gosto, mau gosto, não é isso. Mas gostar de ver filmes, né? E aí vem todo o letramento audiovisual, entender um pouco mais da linguagem, né? Por que essa história foi contada do jeito que foi e não de outro jeito, né? E isso pelo prazer do olhar mesmo, né? Eu acho que é isso que é formação de público, né? Público é o quê? É o gosto pelo cinema, né? Acho que é isso. Bem, boa tarde. Eu queria, assim, a partir de onde você terminou, Ludmila, mas lançar para vocês três a questão do cinema como experiência, né? Talvez o cinema seja o espaço mais próximo da sala de aula, não porque seja um lugar onde as pessoas vão para aprender, mas porque
as experiências coletivas elas estão se reduzindo tanto, né? E o celular ele radicaliza isso, né? Porque se a gente for lembrar como o cinema começou, ele começa é atribuído aos irmãos Lumière a invenção do cinema, por assim dizer, mas o cinema, enquanto experiência de fruição de um filme, já existia antes como experiência individual, você vê o Edison e tudo mais. Então, os Lumière, eles viram isso como uma experiência coletiva e, por isso, eles são reconhecidos como os inventores desse formato que não acabou e não vai acabar. Então, a sala de cinema é essa experiência que a gente não controla, que a gente tem que compartilhar com outras pessoas. E essa experiência que a gente não controla, essa comunidade que se forma a cada sessão de filme, eu acho que ela ajuda, não deixa de ser um aprendizado. Você não vai no cinema para aprender, mas não deixa de ser um aprendizado de civilidade, sociabilidade e de cumplicidade em relação ao conteúdo do filme. Mas, dito isso, eu tenho eu acho muito desafiador, vocês que são educadores, pensar o audiovisual e a educação. Muito desafiador. Obviamente que há aquelas experiências de vamos criar dinâmicas onde as crianças possam ajudar os estudantes a construir imagens, associar, ou mesmo oficinas de filmes e tudo mais. Mas eu fico imaginando o desafio de vocês que lidam com crianças que antes de se alfabetizarem já são bombardeados por imagens, e o que é conseguir dar instrumentos para que eles consigam administrar isso e se relacionar com isso. Acho muito, muito desafiador mesmo. Eu tive no cinema em Ouro Preto no ano passado, mas eu estava mais trabalhando a perspectiva ali, dando uma contribuição em relação a cinema e memória e não cinema e educação. Mas eu conheço um pouco da experiência que eles realizam na França, onde em todas as fases do ensino existem, talvez como matéria extracurricular, mas existe um conjunto um programa de curso que faz com que as crianças, os adolescentes, e chegando até a universidade, eles consigam administrar, lidar melhor com esse bombardeio de imagens que se dá. Então, não sei se eu estou saindo um pouco aqui, mas eu não posso perder a oportunidade, diante de 3 educadores aqui, de perguntar como é que é para vocês o desafio de lidar com crianças que já vêm com uma informação que eles próprios metabolizam, mas de uma forma, cada um à sua forma, e como é lidar com isso e como trabalhar isso, como ajudá-los a enfrentar isso e tirar o melhor partido dessa experiência. Posso falar que eu não sou educadora, né? Meu trabalho de audiovisual, sou coordenadora do projeto, e a gente tem educadores que fazem essa interface aí com a escola, né? Mas falando da questão da experiência em si, né? A gente tem falado muito da imagem, né? Imagem, mas tem o som também, né? A gente está esquecendo desse quesito, né? Falando da sala de cinema, quando a gente vai exibir esses filmes. Porque quando a gente entra nas escolas para dizer, vamos levar os alunos para assistir filmes, os professores falam também, mas eu já faço isso aqui. O que é que vocês estão trazendo de novo, né? Que eu já faço, né? Então, quando a gente trouxe, na primeira exibição nossa lá no Lanterninha, na Sala Walter da Silveira, a sala ainda não tinha passado por uma reestruturação que ela passou agora. E o som estava muito ruim. A gente tinha feito um teste de projeção, estava ok, mas quando encheu a sala, cheio de gente, de criança que não fica quieta, ninguém conseguia escutar, e aí o filme não fluía, né? Não tinha nenhuma a experiência só de estar ali junto, bagunçando e comendo pipoca, e a sala, no final, a sala estava... Parece que o chão estava comendo as pipocas todas. E aí a gente corre e vamos alugar um som, né? Um som para a sessão da tarde. E aí a experiência foi outra, né? Na hora que a gente bota um som que bate no coração, né? Que você vê a música, que você vê a trilha, você vê a sala
mais concentrada. O filme, claro que eles não deixaram, né, do filme de comentar, porque eles estão comentando essa coisa de estar junto, né, de assistir e olhar para o lado. Tá vendo? Se beijaram. Tinha filme com beijo. Aquela coisa, é um caos na série. Então, tem essa coisa que é estar junto, falando, que é muito importante, que, por isso, também, a gente resolveu fazer esse projeto no cinema no ano de 2024, que é proporcionar a eles isso aqui que a gente está aqui agora, conversar, poder alguns meninos terem coragem de pegar o microfone e falar, né, e perguntar, e dizer, se exporem, num momento em que todos estão filmando uns aos outros. Pode aquilo ali ser motivo de virar bullying, pode ser motivo de virar nos grupos, né? Enfim. E eles terem coragem de dizer, e a gente está ali para dar suporte para que eles se apresentem, para que eles digam o que eles estão achando. Inclusive, quando a gente terminava a sessão, e gostaram do filme? Não! Tinha isso muitas vezes. Acontecia, entendeu? Então, é isso. A gente é uma grande aposta. A arte, em algumas sessões, aquele filme funcionava, em outras, ele não vai funcionar. Então, assim, nesse aspecto, eu, enquanto realizadora e produtora audiovisual, e eu acho que para todos os realizadores e cineastas que estiveram nas nossas sessões, assistindo os meninos, assistindo os seus filmes, eu acho que é uma experiência ímpar, né? Porque não são os cinéfilos que estão assistindo, são meninos que estariam assistindo os filmes da Marvel, não sei o quê, e estão lá assistindo A Velhice Ilumina o Vento, Rebento, né? Que são filmes que não estariam na TV, que eles nunca assistiriam, mas que, ainda assim, mexe com o sentimento, né, da experiência em si. Assim. Acho que mais ou menos por aí, na minha perspectiva de produtora aqui. Sobre essa questão da experiência, eu concordo com você. Assim, a sala de cinema, ela tem algo da sala de aula também, e algo que é um espelho, mas também é uma subversão um pouco, né? Porque por exemplo, quando a professora se junta aos alunos para assistir o cinema, a lógica, né, hierárquica da sala de aula, ela já é subvertida. Estão todos na mesma experiência, né? Então, é outro aprendizado também. É uma coisa muito bonita, né? E eu sempre estou pensando assim, a gente precisa pensar nos professores também, né? Essa coisa de vamos levar a escola ao cinema, a gente precisa levar os professores ao cinema também, porque, né, não tem como exigir que eles forneçam uma formação ou, né, deem algo que não receberam, né, também. Então, precisamos cuidar dos professores nessa formação do olhar, né, e do gosto pelo cinema também. E a sua pergunta sobre essa questão do desafio, né, talvez essa questão geracional, que está muito, né, um debate quente hoje em dia, é maravilhosa a sua pergunta. Eu acho que, assim, para mim, pessoalmente, um conceito que me ajuda muito a tentar olhar para esse fenômeno é a ideia de letramento, né? Então, assim, quando você diz as crianças pequenas já sabem mexer no celular. Eu tenho uma filha ela vai fazer 9 anos, mas desde que ela tinha 6 anos, ela descobriu que o meu celular da Samsung pausa enquanto filma. E aí eu descobri que ela estava fazendo plano e contraplano dos próprios vídeos. E eu falei assim, meu Deus do céu, 6 anos de idade, né? Então, assim, letramento é algo que se aprende, né, no convívio, né, socialmente, no círculo social. E eu falo para os meus alunos, né, a gente não aprende a ver filmes, assim, como a gente aprende na escola português, né? A gente aprende vendo, né? Como a gente aprende a nossa língua materna. Então, vamos associar a linguagem audiovisual com a nossa língua materna. É algo que o letramento ele já vem de casa. Agora, algo que a escola precisa capturar, né, através dessa ideia de letramento, é aproveitar esse letramento, né? Porque muitas vezes existe um abismo, né? Enfim, gente, a escola é uma instituição de controle também social, né? Então, assim, como é que se diz? Por exemplo, esse letramento que vem, né, que a criança traz, por exemplo, criança que gosta de videogame, que joga esses joguinhos, né? Tem um letramento narrativo, né, midiático já enorme. Muitas vezes, quando chega na escola, esse conhecimento não é validado, não é válido, né? E aí eu acho que o pulo do gato está em aproveitar esse letramento,
né, para o percurso pedagógico da escola mesmo, né? Mas assim, entendendo que é um desafio muito grande, né? Por exemplo, a lei de proibição do celular na escola, né? É algo que está super em debate nesse momento, né? O que está funcionando, o que não está funcionando. A lei, ela proíbe o celular na escola. Eu entendo muito como uma certa redução de danos, né? Uma coisa meio emergencial. Espera aí, vamos parar, né? Vamos refletir sobre o que está acontecendo e pensar em ações para tentar mediar essa questão, né? Pensando, inclusive, que antes da lei de proibição do celular na escola, existe uma lei de 2023, janeiro de 2023, que é o Plano Nacional de Educação Digital, né? E que enfatiza, inclusive, essa questão do letramento digital e do letramento midiático, né? E aí a lei de proibição do celular na escola diz que é preciso a escola pensar no uso pedagógico das telas, né? Aí vem a questão, o que seria esse uso pedagógico das telas, né? Enfim, existem múltiplos caminhos, né? Eu entendo que um deles é dialogar com esse letramento midiático que as crianças aprendem, né, na vida social e tentar trabalhar um pensamento crítico, né? Já se sabe editar. Então, agora, vamos entender o que é montar, né? O que você consegue, o que é uma imagem que faz você achar que um personagem está olhando, efeito Kuleshov, né? Está olhando para uma coisa, mas, na verdade, não está. Daí, fake news, sabe? E aí, no Cine Secult, a gente trabalha muito, como eu falei, com essa questão ainda mais arqueológica, voltando no tempo, dos brinquedos óticos, né? E aí a gente termina usando o celular como se usaria um lápis, né, para fazer outra coisa, né? E tentando entender um pouco esse jogo entre o que é desconectar, né, para conectar, entender que ao desenhar uma figura de um lado do papel e do outro, né, fazer um taumatrópio, é a mesma lógica do GIF animado que o celular faz, né, automaticamente e tal. Então, eu acho que existem ferramentas, né, mas, no meu entender, eu acho que pegar esse letramento e não desassociar o cinema, por exemplo, da educação midiática. Eu acho que isso precisa ser integrado, né? No Plano Nacional de Educação Digital, o audiovisual ele está muito nas entrelinhas, né? Mas eu acho que se a gente dissociar demais, falar não, celular é celular, né? Cinema é outra coisa, a gente corre o risco de aumentar mais esse abismo geracional, né? E a gente pode encontrar um caminho para que se chegue ao cinema pensado a partir desse letramento digital e midiático que as crianças e jovens, a gente gostando ou não, já tem, né? É isso. Então, como não existe nada tão desafiador que eu não possa ficar mais intenso, associo isso agora com essa imersão com a inteligência artificial, né? A gente agora está vivendo um momento que a inteligência artificial está presente em todos esses dispositivos tecnológicos e isso torna esses dispositivos cada vez mais atraentes aos olhos dos mais jovens, né, que já nasceram letrados. A gente é uma geração híbrida, acho que a boa parte da sala aqui viveu o digital, mas vem do analógico. Então, tivemos que passar por esse letramento. Mas, voltando para o cerne da pergunta, a gente acha que o ideal é que a gente consiga conversar sobre cinema nas nossas escolas. A gente conseguiu vencer uma barreira importante, trazendo a literatura com mais força para dentro da escola, através dos clubes de leitura. Eu acho que uma das estratégias que a gente pode adotar é fazer clubes cinéfilos dentro das nossas escolas, para que a gente discuta o cinema. A importância da métrica que, por exemplo, na experiência da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, de trazer para as salas de cinema 40 estudantes e 4 professores, é que a gente possa potencializar que o que foi vivido aqui possa ser cada vez mais aproximado do currículo, que a gente possa vivenciar essa experiência transbordando para dentro das nossas escolas,
para que as pessoas possam perceber que foi uma experiência bacana e que vale a pena, numa próxima oportunidade, eu me colocar à disposição para viver também essa experiência. Isso foi muito bacana com os clubes de leitura, deu muito certo com o clube de leitura. Eu acho que é uma iniciativa que pode ser potencializada e aí a gente precisa discutir isso com mais profundidade. Eu estou dando spoiler do que eu quero construir com vocês lá na UFRB. A gente já tinha um tempo pensando em construir ideias para que a gente pudesse cada vez mais trazer estudantes para o cinema. É uma tarefa difícil, porque envolve uma logística que eu tinha falado um pouco antes, eu não desdobrei. Vou citar um exemplo, a gente fez uma parceria com a Ecofalante em 2023 e a gente passou uns 15 dias com exibições acontecendo em vários espaços em Salvador. Então, a gente teve exibições de curta na UNEB, que eram espaços improvisados, né? O auditório da UNEB acabou virando uma sala de cinema, porque a gente levava 400 estudantes numa sequência para assistir, e a gente não tinha espaço que comportasse com disponibilidade para aquela época. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse processo é que, durante a exibição dos curtas, tinham animações e tinham filmes documentais e filmes de tudo quanto é tipo. Mas tinha um filme, cara, que os meninos se viam no filme. Porque eles estavam envolvidos aqui com uma série de informações que estavam passando, e de repente aparece Mano Brown, cara, começando a falar com os caras. Então, assim, quando o estudante consegue se perceber dentro da realidade, ele se envolve. Até a hora que Mano Brown apareceu, estava uma confusão, como ela mesmo disse. Pipoca voando. De repente, quando o Mano Brown aparece, pum. É aquele susto. Mano Brown? Massa. Parou. Entrou no universo deles. Você pegou. Daí para frente que a gente começa a construir. Então, essas ideias, elas precisam ser potencializadas. A intencionalidade, trazer os meninos para perto, falar sobre o que viveu aqui no espaço. Esse menino que viveu essa experiência lá, que viu o vídeo e que se envolveu a partir da fala que Mano Brown fez num trecho do filme, e ele conseguiu perceber, ele consegue levar para a escola e reproduzir, conversar isso na escola, acho que é o primeiro passo para a gente conseguir superar essa chuva de imagens que vem de todos os dispositivos tecnológicos que a gente tem. Boa tarde. Eu sou Ibirá Machado, distribuidor na Descoloniza Filmes. Eu vou ser rápido, porque parece que o tempo aqui já está acabando. E, de qualquer maneira, é só um comentário mesmo de uma experiência que eu tive recente que me deixou um pouco alarmado e tem muito a ver com o trabalho de vocês e com o tema todo que a gente está falando aqui hoje. Faz pouco mais de um ano, um grupo de estudantes da PUC de São Paulo, eu sou de São Paulo, pouco mais de um ano, um grupo de estudantes da PUC de jornalismo, lá na PUC de São Paulo, me procurou porque elas queriam fazer uma reportagem para uma disciplina que elas estavam lá fazendo sobre cinema de ruas em São Paulo. Achei legal, eu falei que eu era distribuidor, não exibidor, e elas falaram, não, justamente, eu quero saber como você, quanto distribuidor, como que é essa relação com cinemas de rua. E aí, beleza, fui dar essa entrevista para elas, e quando elas me explicaram a motivação, elas me disseram que uma delas, a mãe delas, tinha recebido um folheto de uma mostra de cinema italiano que aconteceu num cinema lá em São Paulo, que é o Belas Artes, e que daí essa menina, ela falou assim, nossa, olha, é um cinema na Rua da Consolação, né? É um cinema de rua, nossa, tem um cinema de rua em São Paulo. Ela compartilhou isso com as amigas, nenhuma das amigas conhecia esse cinema de rua de São Paulo, assim como eu não conhecia nenhum outro cinema de rua de São Paulo. Ontem eu compartilhei isso com os colegas, a gente contou, são 15 cinemas de ruas em São Paulo, e a grande questão é, a gente está falando de estudantes, são meninas, estudantes de uma universidade particular cara de São Paulo. Elas provavelmente vieram de escolas particulares da Zona Oeste de São Paulo, então estou localizando um contexto social e cultural que já é naturalmente mais privilegiado e também de maior acesso à informação e que também já está mais próximo geograficamente aonde estão esses cinemas de rua em São Paulo, e elas não sabiam da existência desses cinemas. E aí isso justamente, e aí era um debate que eu já vinha trazendo enquanto distribuidor, efetivamente, e entendendo essas dinâmicas, que a gente vive efetivamente uma falha sistemática na comunicação do nosso cinema brasileiro independente, que daí é o catálogo que eu trabalho, mas eu acho que é do cinema independente em geral, pegando o arte-ensaio, né, que os franceses usam também,
porque a questão não é necessariamente só não saber que existe o cinema de rua, mas é se quer saber que existem os filmes que passam nesses cinemas de rua. Então só conhecem os filmes que estão passando nos cinemas de shopping, que a gente sabe muito bem quais são. E aí eu entendo que não vai... Assim, eu talvez esteja sendo um pouco radical, mas eu acredito que não, porque a gente também viu o exemplo francês falando sobre isso. Não vai existir nenhum outro caminho sobre essa geração de vontade, geração de conhecimento, geração de demanda, se não passar pela escola. Não vai ter nunca, porque se elas vieram de escolas que nunca falaram sobre isso com elas, de famílias que nunca falaram sobre isso com elas, inclusive na universidade, que é uma das mais renomadas do Brasil, também não estavam falando sobre elas com isso, e não sei quanto que é a função da universidade, eu acho que a função é realmente mais da escola, porque senão a gente já não vai ter formado, letrado, alfabetizado audiovisualmente essas pessoas, a gente vai continuar reproduzindo essa falha sistemática e nunca vai povoar os nossos cinemas de volta. Então é só para compartilhar isso, porque eu fiquei alarmado, assim, porque a gente pega um recorte muito específico que deveria já ter essa informação e não tinha também, né? Então só para compartilhar. Obrigado, gente. Ela me deixou mais nervoso, que ela falou para ser bastante breve. Esse pior, se eu fosse já falando... Enfim, eu ia falar uma experiência pessoal, tal como o Ibirá contando a experiência dele com a universidade em São Paulo. Eu lembro criança, eu sou bastante novo, mas eu lembro quando criança, um colega de classe levou um videocassete de um filme do Chaplin e a professora colocou para a gente assistir. Eu devia ter uns 7 anos e todo mundo se amarrou. Mas eu também lembro que a minha cinefilia ela não nasceu na escola, ela nasceu depois da escola. Eu sei, na verdade, que eu nunca escutei o nome Glauber Rocha numa sala de aula. Quando adolescente, eu lembro de escutar das pornochanchadas, da Embrafilme, e saber desse ponto de vista histórico, mas não falando dos nossos artistas, dos nossos grandes mestres do cinema. Falar de Glauber Rocha aqui com o nome Glauber Rocha é uma coisa muito forte da gente, provavelmente o nosso maior cineasta. Eu não ter ouvido falar do nome dele, não ter visto nada dos filmes dele na sala de aula. E eu fui um aluno de escola privada no Rio de Janeiro, então imagina mais para dentro do restante do Brasil. E, enfim, eu embora também não tenha me apaixonado tanto quanto posteriormente acabei por me apaixonar por cinema, eu li Guimarães Rosa, eu li Machado de Assis, eu vi as pinturas da Tarsila do Amaral, eu vi de Cavalcante. E por que não o cinema ele não é integrado tanto quanto as outras artes, as outras expressões artísticas e culturais do Brasil? Elas são mais, pelo menos, instrumentalizadas na prática. A gente sabe que as coisas ainda acabam sendo um pouco defeituosas e imperfeitas, mas na ideia está lá, e eu não sei, talvez tenha sido uma falha especificamente da minha escola, acredito que não seja, mas eu enxergo o cinema como... para você aprender a ler Machado de Assis, você tem que aprender português, mil aprendizados anteriores, mas para você aprender a ver um filme, você tem que abrir os olhos, né? Então, eu acho que a imagem, o som, também, escutar, é um potencial revolucionário que a gente não aproveita do nosso cinema e do nosso audiovisual, né, de você, e no fim das contas, todas as consequências negativas que acarretadas por essa inexistência dessa educação. A gente está falando aqui de povoar os cinemas brasileiros. A gente não povoa as escolas com o cinema brasileiro, falando aqui de 2 horas de cinema brasileiro por mês. Quantas horas de TikTok essas crianças já não estão assistindo por mês? 2 horas é muito pouco ainda. E, no fim das contas, nós, como exibidores, distribuidores, nós não temos só 2 horas de cinema brasileiro para mostrar para o povo brasileiro por mês. Quantos filmes estão sendo feitos e quantos filmes têm que ser levados para o público. Então, o público que tem que, nesse caso, também se interessar
e ser interessado, no fim das contas, a gente vai ter que voltar para as escolas, e talvez essa questão realmente da grade, essa questão do currículo, essa questão de ter futuramente talvez uma disciplina de cinema e audiovisual para você conseguir lidar com isso, porque a criança hoje ela está lendo menos do que ela está vendo, escutando. Então, se a gente não lida fundamentalmente com esse desamparo educacional da criança em relação ao cinema audiovisual, acho que todas as outras discussões e todas as outras nossas necessidades e nossas discussões aqui, todos os debates que a gente está fazendo, no fim das contas, eles vão acabar continuando a ser defasados, porque no começo a gente não ensinou uma criança a ver e pensar o que ela está vendo. Não foi uma pergunta. Mas eu queria posso fazer um comentário breve na sua não pergunta? Hoje em dia no Brasil, existem 2 licenciaturas em cinema, né? No Rio de Janeiro, inclusive, a segunda, né, que é da UERJ, foi inaugurada essa semana. Eu acho que ontem ou anteontem foi a aula inaugural dessa segunda licenciatura, que é um curso superior para formar professores de cinema para atuar na educação básica, né? Ou seja, mais um movimento de criar também esse profissional que precisa ter essa demanda, né? Porque hoje em dia a Base Nacional Comum Curricular tem a disciplina de artes, né? Mas que não prevê o cinema lá assim, né, com força. Está nas entrelinhas, fala em imagem, fala em audiovisual, né, fala em diversas linguagens e tal. Mas a gente fica, como o seu relato fala, né, depende de às vezes um professor que é cinéfilo e vai introduzir na sua turma, mas o outro não, né, e pode criar essa defasagem mesmo, né? Então, assim, eu conversei com uma pessoa formada na licenciatura em cinema e que é professora de cinema numa escola em Minas Gerais, que é uma escola que tem a disciplina de cinema no currículo. E ela me contando, ela falou assim, eu vivo o sonho, né? O sonho de todo mundo que ama cinema e educação, e ela é formada em cinema para dar aula de cinema na escola básica, e o trabalho que ela faz com as crianças é uma coisa assim maravilhosa. E infelizmente é um caso raro, assim, né? Ela falou brincando assim, praticamente um exemplo único ali, pontual, de alguém que realmente está cumprindo a missão da licenciatura em cinema, né? O que a gente precisa é sistematizar para que isso se torne algo realmente comum, né? Você falou de, né, a gente aprende a ver cinema, a gente aprende a ver imagens, basta abrir o olho, como a gente aprende a nossa língua materna falando e ouvindo, né? Mas depois a gente vai para a escola para aprender a ler, escrever e pensar sobre o que a gente escreve. A ideia é que a gente vá para a escola para aprender o cinema, aprender a ver imagens, ler imagens e produzir imagens, né? Que também é uma coisa muito distante da realidade. Quando a gente introduz essa proximidade do cinema com a infância através da educação, a possibilidade de produzir imagens também, né? E essa ideia expandida do que é o cinema, né? Esse cinema que é produzido nas escolas, esse festival de vídeo, né? Isso é cinema também. E esses exemplos das crianças que produzem suas próprias imagens e se veem representadas nas telas, e as suas famílias também, é fantástico, né? É isso que a gente precisa mais. É isso. Deixa eu só dar uma sugestão. Breve. Ainda nessa pegada, pegando um gancho nesse final da fala de Ludmila, tem um colégio da rede estadual, na verdade é um Centro Territorial de Educação Profissional, que fica no sertão da Bahia, o CETEP Sertão Forte, Euclides da Cunha. Conheçam o CETEP Sertão Forte. É uma das escolas mais importantes para essa questão da produção, tanto teatral como audiovisual, que a gente tem na rede estadual. Eu vivi uma experiência incrível com eles no município de Canudos. Então, só deixar a sugestão para vocês. Eu vou deixar com o Cláudio um folder dos projetos estruturantes. Quem tiver interesse pode... No fundo, tem um QR Code, é só dar um toque e conhecer um pouquinho do que a gente produz dentro da escola pública. Tá bom? Gratidão.
Xandão, Ludmila, Carol, obrigado. Mais um debate em alto nível aqui, uma conversa muito boa. Quero pedir encarecidamente aos nossos exibidores que não sumam 7 horas. A gente tem o festival para os exibidores, mais um filme hoje. Vão tomar uma cervejinha lá em cima, tal, mas lembra desse horário. E amanhã a gente dá continuidade às mesas e os painéis. Muito obrigado, gente. Valeu, obrigado.